Bem, bem-vindos ao Paradigma Entrevista, onde conectamos mentes, desafiamos normas e reinventamos o dia a dia com histórias inspiradoras. Eu sou Capela Lafayette e juntos vamos explorar novas maneiras de pensar e agir, promovendo a inovação, a curiosidade e a quebra de paradigma. Nossa convidada de hoje é Lorena Uchoa, advogada com 11 anos de experiência no direito público e que nos últimos 3 tem sido voltados para a proteção de dados no setor público. Ela é sócia proprietária do Show Advogados, atendendo clientes de todo o estado de Pernambuco, e estamos prestes a descobrir como ela transforma ideias em ação. Lorena, é um prazer tê-la aqui conosco hoje. Vamos trazer visibilidade para a área de proteção de dados por meio da sua trajetória, incentivando mais profissionais para esse mercado tão inovador e relevante. Para começar, fale um pouco como você quebrou paradigmas para chegar até aqui, começando por sua infância, adolescência e as pessoas que moldaram sua personalidade. Pois é até arriscado falar em pessoas que moldaram, porque a gente tem muita gente Sim, que influencia diretamente e indiretamente, né. Eu sempre digo que quando a gente passa por algum lugar, a gente sempre pega alguma coisa e deixa alguma coisa daquele ambiente. sim, Mas da minha infância em si, foram meus pais, óbvio, né, eles me instruíram a muita coisa, a base, que é a família, quanto é importante. uhum, E desde muito nova, quando eu entrei na faculdade, eu já entrei com 17 anos, comecei o meu primeiro estágio no Ministério Público, que aí foi onde realmente, a parte responsável para a sociedade se iniciou, porque aí você não é mais aquela pessoa que está dentro de casa, no ambiente sim, familiar, você começa realmente a ver o mundo, como é que ele funciona. verdade. E as pessoas lá fora nem sempre são tão agradáveis, né. Mas eu digo que eu sempre tive, sorte nesses ambientes, claro que teve dificuldades, mas a gente extrai sempre o melhor, o mais positivo. Então poder estar nesses ambientes, no Ministério Público, depois no fórum, enquanto eu estava na faculdade, foi fundamental para construir uma visão do que eu queria para depois da faculdade, porque às vezes a gente entra na faculdade com uma intenção, um pensamento: "Ah, eu vou querer concurso ou não vou". E essa experiência, enquanto eu estava na faculdade, me fez ver e aprender com pessoas, porque é o principal. A Aham. gente não é só o profissional, sem as relações humanas que a gente vai vivenciando, a gente não consegue construir muita coisa. Então, toda essa experiência que teve, dessas pessoas que participaram dessa vida nesse momento da faculdade e pegando a minha família, foi o que me fez realmente conseguir manter uma linha, uma meta e tentar atingir ela o máximo possível. Tu é de Catende, Catende, terra boa, nunca fui não. Catende. Eu nasci em Caruaru, Sim, mas fui criada em Catende. Só fui morar em Caruaru, depois que eu terminei a faculdade. Inclusive eu fiz faculdade em Caruaru, mas acabou que era indo e vindo, no velho ônibus ali na luta, mas estou em Caruaru há 11 anos. 11 anos. Vem muito aqui na capital. Direto, muito, bastante, É imprescindível, né. imprescindível, tanto para passear como para resolver coisas, né. Tem filho, Tenho um filho, 14 anos ele tem. 14 anos atrás ele nasceu e mudou alguma coisa. Tudo, mudou tudo, porque quando Pietro nasceu, foi no último período da faculdade, então estava tudo ainda muito incerto do que eu queria, e eu precisava tomar decisões importantes que iam realmente influenciar para o resto da vida, porque ele era ali, eu tinha que tomar naquele momento. E naquele momento a advocacia foi realmente que me abraçou e me acolheu, e que, graças a Deus, desde o início, me rendeu frutos. No início, claro, tem aquela parte difícil de você construir sua clientela, todos os Sim. desafios. Eu estava chegando em Caruaru, não conhecia muitas pessoas, então teve essas dificuldades iniciais, mas foi determinante eu ter Pietro para conseguir realmente desbravar. Teve postergar foi um pouquinho no final da faculdade. Exato, porque a gente acha que vai dar conta de tudo. Sim. E aí eu Até estava não dá, né. grávida até não dar. E a gente tem um plano, né, a gente acha que vai ser exatamente como a gente está planejando sempre, e não é. As coisas realmente fogem do nosso controle. Depois que eu tive Pietro, eu tive algumas complicações do parto, e eu precisei estender mais o meu repouso. E aí, por conta disso, eu não consegui dar conta do último período, que eu estava pagando 8 cadeiras mais a monografia. Consegui a monografia, mas fiquei aí com pendência em 2 disciplinas.
E essas 2 disciplinas eu consegui fazer 2 anos depois, porque aí o meu foco se voltou para o meu É, filho, que era o que tinha que ser naquele sim. momento, não tinha, para mim não existia outra coisa a não ser isso, então eu fiz o que deveria ser feito, e aí depois eu voltei para a faculdade, paguei as 2 matérias, colei grau, fiz a OAB, tudo certinho. Nos últimos 12 meses, como é que tem sido tua atuação? Nos últimos 12, eu acho que é Nos últimos como 3 anos? nos últimos 3 que mudou É, tudo, né. A gente já estava na pandemia, e aí eu já não estava mais trabalhando na Barbosa Porto, que foi um escritório que eu sim. passei um tempo, atuando Lá em lá com Caruaru, eles, né? lá em Caruaru. E quando eu saí da Barbosa Porto, eu voltei a atuar sozinha, autônoma, e eu voltei até a trabalhar em casa mesmo, Uhum. nem montei escritório físico. E aí veio a pandemia, e como eu já estava em casa, esse ficar em casa para mim foi ainda mais pesado. E começou eu sou muito inquieta. Muito inquieta, muito inquieta. Vi que tinha saído a Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. Eu precisava fazer a regulamentação em uma das empresas que eu faço assessoria. E aí, quando eu vi que era para o setor público também, eu é isso, eu acho que é isso que está faltando. Bom nicho. Exato. Esse cara, é para o setor público e privado, então é demanda até E 2050. tu já atuava no direito público, Já né? atuava no direito público. Sim. E foi engraçado, porque eu sempre quis fugir do direito público. E quando eu montei um currículo meu recentemente não, antes disso, em 2020, era praticamente direito público que estava ali no meu currículo. Aí eu disse: "Chegou a hora de casar os 2, chegou a hora de casar a proteção de dados com o direito público, eu já tenho essa facilidade e contatos e tudo mais, Uhum. e vamos embora atuar nessa área junto agora". Hoje em dia ele já tá valendo, já tá Já. em vigor, né? Já. Essa lei é de 2018 e começou 2018. a vigorar em 2020 e alguns artigos em 2021. Sim, Só que ela ainda está caminhando. sim. Então, para muitas pessoas ela é como se ela tivesse acabado de chegar. E para o direito, quando a gente fala em direito, realmente é uma legislação muito nova. Eu me lembro quando teve vai ser realidade, vai ser realidade. Já é, alguns anos, Exato, né? E exato. como é esse cenário na esfera pública, principalmente aí nas câmaras municipais? Eu digo que o interior está avançando, porque quando a gente começou a desenvolver esse objeto, desenvolver nessa área específica e começar a acompanhar os editais, as câmaras lá do interior realmente estão à frente disso e a gente chega a sentir orgulho. Não são todas, eu não Sim, vou montar aqui um cenário lindo e maravilhoso e dizer que todos os lugares já estão fazendo, inclusive a gente tem a nível nacional dos órgãos federais, mais de 70% ainda não fizeram suas adequações à lei. Mas quando eu falo de Pernambuco e falo dos lugares em que eu estou, eu digo que a gente está conseguindo avançar realmente, conseguindo materializar a lei. isso é importante. Exato. Tanto para o público em geral, quanto também para manutenção e amadurecimento do poder público, né? Porque a proteção de dados, a gente tem que caminhar aos pouquinhos, a gente tem que entender realmente que a cultura de proteção de dados, ela não está inserida na nossa vida. E é um trabalho realmente de formiguinha. Sim, E eu sempre falo que o órgão público ele tem que dar exemplo. é, Para o privado, a gente conseguir cobrar realmente do privado, a gente tem que o órgão público faça seu dever de casa antes, e aí comece a movimentar todo esse sistema. perfeito. É isso, eu acho que é incrível como sua história é realmente alinhada com a nossa visão do que eu disse para você antes da gente começar. Uhum, Aqui a gente realmente acredita que histórias como a sua são combustível para novas formas de pensar, que também é outro uhum. dos nossos valores, a quebra de paradigma, e especialmente para os nossos telespectadores. E aí finalizamos o nosso primeiro bloco. Muito obrigado. Para o segundo bloco da nossa conversa, como é que você acha que a advocacia proporciona mudança na sociedade? Qual a importância disso para a nossa sociedade hoje em dia? Sim. Eu digo que
o advogado em si, ele consegue ser o transformador de muita coisa que acontece no universo jurídico, porque ele Uhum. está ali recebendo a demanda, ele está Uhum. na linha de frente dos problemas que a sociedade está enfrentando. Muitas das coisas, as próprias leis que são feitas, elas são porque já existe aquele problema na sociedade e a lei veio depois. Sim. É difícil a gente imaginar em uma lei que se antecipou a um problema. A gente já pensa em uma lei que veio depois dele. E o advogado, ele cria isso, na medida em que ele vai lá, bate na porta do judiciário, faz judiciário. O problema agora é esse. A sociedade está enfrentando isso. Como é que você vai resolver? Porque na lei está isso, mas e agora? Então, o caminho, é a ponte, é o elo que a advocacia consegue promover essas mudanças. E a advocacia, o papel dela na sociedade como um todo, que eu poderia assim falar, destacar, é esse papel transformador. Uhum. Às vezes a gente encara com colegas que estão cansados da advocacia por alguma razão, porque não tiveram tanta, eu não digo sorte, e quem não sorte, como se fosse o caminho natural de uma carreira. Não é aquela sorte que cai do céu, não, Sim. porque nada cai do céu, sempre há um É a sorte que a porquê. gente faz, né? Exatamente. Então não é aquela sorte, estou lá sentada na minha casa e aconteceu. Mas eu entendo esse lado negativo que algumas pessoas podem pensar do advogado, da advocacia. Tem muitos estudantes que não veem como possibilidade de carreira a advocacia. E eu sempre levanto o quanto é que é amplo a advocacia, Sim. fora daqueles padrões que a gente está acostumado a ver. Quando eu decidi entrar para essa área de proteção de dados, uma das coisas que mais brilharam os meus olhos foi o fato de sair desse judiciário, de conseguir realmente caminhar sem a necessidade do judiciário. E é isso que as outras pessoas precisam enxergar também. Eu digo que se todo mundo visse a proteção de dados com os meus olhos, todo mundo ia querer, porque, de fato, possibilita uma infinidade de serviços dentro da advocacia e é transformador. Você conseguir alertar, conseguir educar, conseguir fazer com que um órgão público se adeque a uma lei tão importante para garantir direitos dos cidadãos é muito importante. É. Então, a advocacia eu vejo dessa forma. Eu acho incrível porque, por exemplo, teve essa alteração de lei. Aí você, como advogado, tem que saber como era a lei antes, como era antes de ser antes, como Exato, passou a ser e como passou a ser depois de depois. exato. Para você ter ideia, quando fala assim, vamos estudar a proteção de dados. A gente primeiro vai voltar lá em 1900 e bolinha para entender como era a privacidade. Se é Para que existia, né? depois exatamente, para depois se falar em proteção de dados. Então a gente sempre tem que voltar um pouquinho no tempo, entender como é que estava caminhando para conseguir absorver melhor. É de A- a- fato. aqui no estado foi passada uma lei recente, que eu considero como sendo uma vitória, né? Porque Isso, para participar da licitação agora as empresas têm que apresentar exato, a regularidade com a LGPD. exato. Apesar de já existir o comando que diga que a empresa privada e o órgão público precisam se adequar ao LGPD, a gente sabe que precisa de um empurrãozinho É. ainda maior. É um livro ótimo, excelente para você que participa tanto ativamente dessa área Uhum. de novas leis. Uhum. O empurrãozinho, é Nudge o nome do livro. É justamente sobre Sobre isso. isso. Como Muito bom. você influencia a A sociedade sociedade dessa de forma. alguma maneira. É um livro de economia comportamental Que legal. que fala justamente sobre Anota como aí fazer essa pra gente escolhas. fazer. Legal. Eu adoro, porque eu acho que vira chaves na nossa mente quando a gente lê esse tipo de É, leitura. inclusive, eu acho que hoje em dia, não só o advogado, mas como qualquer profissional, ele não tem que ficar só no seu Não, mundinho. não. Para você ter ideia, a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente precisa ter noção de segurança da informação. Aí, Aonde foi que eu vi na faculdade de segurança da informação? Não vi. Eu preciso saber de processos do ponto de vista de administração. uhum, Então, é, são 3 áreas aí já envolvidas, totalmente diferentes de só aquele formato jurídico. é, E aí a gente consegue abrir a nossa mente realmente, e é por isso que tem esse universo de possibilidades dentro da LGPD. Acho que o principal que as perfeito. pessoas precisam entender é que a LGPD não é uma sub-área, não é algo que é só uma lei, é realmente uma grande área. Dentro dela você consegue fazer várias coisas, vários tipos de serviço na advocacia. E o TCE agora também está fazendo
junto com o TCU, uma como é que eu posso chamar? Eles precisam primeiro fazer um levantamento, porque Um eles precisam levantamento. se organizar para, de fato, fazer as fiscalizações. Isso. E aí, o que é que foi que o TCU percebeu? Na esfera federal, que é a da competência do TCU, disse Sim, assim, os órgãos federais não estão, não. E como é que estão os estaduais? Vamos movimentar isso? Bora. E aí, por meio da interessante. AFRICOM, que é a Associação dos Tribunais de Contas, é, orientou cada tribunal de cada estado, isso é a nível Brasil. Então, cada estado Cada mandou para o TCE. seu, exato, cada TCE mandou para os seus órgãos, além do estado, um questionário de autoavaliação. Então, você vai ter que dizer o que é que você está fazendo com relação à proteção de dados dentro do seu órgão. E tem que responder do jeito que está. Não Que massa. adianta inventar resposta para ficar bonito, porque depois vai chegar essa fiscalização efetiva. Então, eles estão fazendo esse estudo, esse levantamento, para realmente entender a gravidade e fazer um plano nacional de como é que esses órgãos vão fazer suas implementações. Porque ainda está caminhando, mas se Deus quiser, vai Mas você vê que vir. já está tudo se movimentando. A Exato, engrenagem é longa, é grande, mas já exato. está. E veja, quando a gente casa com essa lei aqui do estado de Pernambuco, que diz empresas privadas, vocês vão ser contratados aqui pela administração, então precisam estar adequados. Então, há infinidade de empresas que vêm empresas de outro estado para cá, não é só nem daqui do estado. Então, é um movimento realmente gigantesco. Na minha concepção, não precisaria nem ter essa lei daqui de Pernambuco. Se eu tenho uma lei federal que já diz empresa privada e órgão público, faça isso. É Entendeu? difícil porque a mentalidade É a também do mentalidade. brasileiro não ajuda E muito. sabe o que aqui colegas que são especialistas na área de licitação estavam me falando? E aí a gente sempre vai trocando figurinha. Lorena, mas saiu agora a nova lei de licitações. Não tem nada de LGPD. A gente não vai fazer isso, não. A gente está preocupado com isso aqui, que são coisas bem Sim, que mais impactaram muito, técnicas exato. também. Que impactaram muito a licitação. A gente vai falar de LGPD, Deus que me livre. Eu disse, tá bom. Me Agora tá aguarde. bom, é. Aí quando saiu isso, mas o que eu enviei, saí enviando pro povo, isso foi o que mesmo que tu falou? E não adianta só eles colocarem lá no edital, empresa, faça essa declaração e diga. Não adianta. Tanto é que já me procuraram para fazer treinamento em setor de licitação, porque como é que, por exemplo, eu digo, você, empresa, tem que estar adequada. Primeiro, eu não estou. Então, já tem alguma coisa errada. Sim, Segundo, eu vou fazer o contrato e digo, me diga quem é o seu encarregado de dados, empresa. Eu não tenho. Então, não casa uma coisa com a outra, sabe? Que vai ficar faltando. Então, além de movimentar para as empresas privadas começarem a fazer suas adequações, os órgãos públicos também vão ter que, ou os que ainda não estão fazendo, vão ter que correr também. Então, realmente, a engrenagem vai ter que começar a rodar agora. um dia a gente chega lá no nível da Estônia. Que é nível aqui, né? É, Quem sabe, né? Quem um sabe? dia. Vamos torcer. Tem alguma coisa para ensinar para o nosso público? Olha, Dica. porque tem de vida, tem de proteção de dados, tem Vamos assim, tudo. de proteção de dados e depois de vida. Bora lá. De proteção de dados, para abrir a mente para esse universo. É uma grande oportunidade, certo? E você não precisa ter OAB. Então, se você é bacharel, ainda não conseguiu tirar a sua carteira na OAB, você não precisa dela para atuar com proteção de dados. Então, já abre aí uma infinidade de possibilidades para você conseguir ali caminhar na sua vida profissional enquanto você está estudando para a sua OAB. Perfeito. Além disso, você consegue estar numa área em ascensão. No direito, não é uma carreira tradicional. Você pensa em direito, medicina, arquitetura, são profissões muito tradicionais. Sim. E a gente sabe que os jovens estão buscando outras coisas, né? Inclusive nem fazer faculdade. Então, são ideias e movimentos que tá se partindo e a gente precisa mostrar que não é bem assim. Tem um lado bom do ensino superior que pode proporcionar realmente a estabilidade financeira lá na frente, e principalmente por se tratar de uma área nova. Então, Sim, realmente é um oceano azul aí para se realmente. navegar, Boa dica. não é? É, boa dica. E de vida? De vida. Eu acho que o que faz a gente realmente conseguir chegar onde a gente
sempre fica buscando é não ficar agarrado nos obstáculos. Quando a gente começou a conversar e você começou a me explicar que você ia perguntar sobre obstáculo, dificuldade, aí começou a vir esses pensamentos na minha mente. Qual foi o obstáculo que eu tive? Qual foi realmente o empecilho que eu tive? Eu não fico pensando nisso. Então eu lembrei, porque eu precisei lembrar, mas se não, eu acho que a gente tem que pegar esses e se você me perguntasse, por exemplo: "Lorena, esse obstáculo que foi muito ruim para você, que você me contou, vamos tirar ele da sua vida?" Eu disse: "Não, Não por pode. favor, não tire não, porque eu só estou aqui hoje sentada com você porque eu passei por É. ele, e me ensinou algo". E não é aquela conversa, sabe, agora depois que passou tudo são flores. Não, é real. Se você ficar só focando nos problemas e não conseguir extrair as coisas boas enquanto você está lá no problema, chore, chore um dia, no outro se levante, você não vai sair do lugar. E eu acho que é isso, não ficar focando nos problemas, sempre estar pensando na solução. Eu acho que é isso, a advocacia me fez assim, pensar na solução. Chega o problema, você pensa na solução. Depois você Tem que, curte você lá a sente, bad tem ali, que né. sentir o que tem que sentir, Isso. sinta, mas depois sai. E aí, eu vou Porque, fazer o quê, né, com isso? pois é, já É pra gente dizia se Charlie enganar. Chaplin, ele tem uma frase que diz assim: na vida tudo passa, Hum, até os problemas. exatamente. E uma noite de sono no meio, aí é uma maravilha. E o que é que mais te anima nesse momento em relação ao teu trabalho? Ah, me anima isso, quando eu vejo uma lei saindo que fala de LGPD, quando eu vejo notícias da NPD caminhando, fazendo as fiscalizações, fazendo uma agenda regulatória maravilhosa, atuando de verdade, saindo do papel. Porque lá atrás, até o meu marido, que ele também é advogado, é da área, quando eu mostrei para ele, "Ih, não vai pegar não isso". Tem muita lei no universo público que até hoje não se cumpre assim à risca. Eu acho que isso não vai funcionar. Então, essa visão que se tinha há 3, 4 anos atrás, que eu vejo que hoje já não existe mais. As pessoas só estão quietinhas para não cutucar e ter que fazer, mas elas já entendem a realmente a magnitude dessa lei, e isso me empolga muito, sabe. Eu acho que poderia ser isso. Excelentes pontos. É exatamente esse tipo de insight que buscamos compartilhar aqui. E com esse insight a gente encerra o terceiro bloco. Muito obrigado. A sua área de atuação, quais paradigmas estabelecidos você desafiou ao longo de sua carreira? Como esses desafios afetaram a sua maneira de lidar ou inovar? Eu poderia citar essa resistência, né, de achar que realmente a lei ia ser aplicada, não ia ser só um material que a gente ia arquivar. Esse foi o primeiro desafio, assim, que eu tive, de fazer com que as pessoas enxergassem o que eu estava enxergando para a atualidade, para o futuro também, porque não é uma coisa que a gente faz do dia para a noite. Então esse é um ponto que eu, falaria. Então, assim, quando eu percebi essa resistência, eu tinha que bolar estratégias para, quebrar esses paradigmas nas cabeças ali que estavam em minha volta. E um deles foi usar as redes sociais. Eu comecei falando de LGPD nas minhas redes sociais, e hoje muita gente, quando vê até uma notícia, manda para mim, porque sabe que eu falo incansavelmente de LGPD, e já associam a minha imagem LGPD, então eu fui por esse caminho, falando, 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 até me cansar, até se cansarem de mim. Quais paradigmas culturais ou sociais você acredita que ainda precisam ser rompidos para que haja mais inovação e inclusão em sua indústria ou no mundo? Eu acho que as pessoas precisam enxergar que a proteção de dados é algo que já está no nosso universo. Essa cultura de proteção de dados que eu falei antes, que ainda não tem, é porque realmente a gente não sabe o poder que está nas nossas mãos. A gente que está consumindo, é o usuário, entra numa plataforma, na internet, a todo momento a gente está colocando dados, colocando dados.
E a gente precisa entender que dados hoje é a mesma coisa de moeda. Não tem como ser diferente. Empresas preferem dados do que dinheiro, porque com os dados eles vão fazer muito e muito dinheiro. Então a gente precisa ter, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, ter essa consciência do quanto a gente está valendo com relação a isso. E realmente começar a exigir nossos direitos. Olhando para o futuro, quais paradigmas atuais você acredita que precisam ser quebrados para que novas formas de pensar e agir sejam mais amplamente aceitas? Eu acho que educando mesmo cada indivíduo. Eu acho que parte da nossa meta, e eu digo nossa, eu falo até enquanto classe da advocacia, é promover isso. Porque hoje a gente tem o nosso órgão de classe, a OAB, e por meio dela, por meio das comissões, por meio de todos os eventos que a gente consegue fazer, a gente tem que proporcionar isso, conhecimento. Eu acho que proporcionar conhecimento para que as pessoas realmente enxerguem o poder que elas têm em relação, não só ao LGPD, mas a tantos outros direitos, eu acho que seria realmente o principal a ser falado. Uma palavra que define você. Persistência. Um livro que marcou a sua vida. Ai, todos de direito, viu? Porque hoje eu até digo assim, que é difícil ler livros que não sejam da minha área, porque eu acho um desperdício de tempo. Eu digo, ao invés de eu estar aprendendo no meu universo, eu até uma falha minha. Não me julguem, mas todos de direito, que eu já li até hoje. Um filme que você ama. Eu devia ser bem intelectual agora, né? Era um momento muito bom, né? Era uma coisa assim, bem profunda, mas aí eu acabei, tô só com o Diabo Veste Prada na minha mente. Ainda falando disso no carro. Vai um Diabo Veste Prada ali. Um momento que você nunca esquece. O nascimento do meu filho. Você acredita que quando eu li essa pergunta, eu pensei agora, se alguém perguntasse isso pra mim, eu ia dizer isso, tu falou a mesma coisa. Nascimento, não tem como, não tem como. Não tem como. Eu acho que é uma Lorena antes e uma Lorena depois. O marco do nascimento dele A LDL, né? Antes. é exato, exato. Um prato que você não resiste. Massa. Uma pessoa que te inspira. O marido me inspira muito. Um sonho ainda não realizado. LGPD a nível nacional atuando, né? Pernambuco é pequeno. Um lugar que você ainda quer conhecer. Muitos. Eu sou ruim de viagem, eu só quero trabalhar, sou viciada em trabalho. Mas, assim, o que eu queria muito seria a primeira escolha, eu acho que seria a Itália. Um conselho que você daria a si mesmo no passado. Continua que tu tá no caminho certo. Doce ou salgado? Doce, Verão ou inverno? inverno, Gato ou cachorro? cachorro, Praia ou montanha? montanha. Café ou Hoje é chá? montanha. Sei, por favor. Manhã ou noite? Amanhã, Qual é o seu lugar favorito no mundo? a minha casa. Qual é o seu maior medo? Não ver meu filho crescer, ter a família dele, não conseguir acompanhar isso dele. Eu acho que hoje é o meu maior medo. Qual é o seu sonho de infância? Conseguir conquistar tudo que eu quero, sabe? Eu acho que sempre me motivou muito. Ter vários objetivos. Quando eu consigo uma coisa, eu já penso no próximo. Eu sou uma máquina de sonho, então é isso. Qual é o seu maior vício? Acho que assistir série hoje. Hoje é uma coisa que está me consumindo bastante tempo. E teu hobby favorito? Pode dizer que é comer? É um hobby isso? Tô muito caseira, eu tô numa fase muito tranquila e eu não tô um pouco hobby. Ficar em casa sem geladeira não rola. Não rola. E o que é que não pode faltar na tua geladeira? Ixi. Doce? Eu tô passando a louca do doce aqui. O que você faz pra relaxar? Doce. O que você mais admira em alguém? Que ela coma doce. Tá vendo? O que eu mais admiro são pessoas que
que a gente sente que elas são boas de verdade, sabe? Que a gente anda tão desacreditado da humanidade, que quando a gente vê bondade ainda nas pessoas, é uma coisa que eu admiro muito. Fim do quarto bloco! Abel, eu esqueci de te perguntar qual é a hashtag do sucesso, porque tu já disse muito, mas eu vou perguntar pra Lorena, porque ela nunca disse. Qual é a hashtag do sucesso? Tamo junto, Manu!